Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Bom, estamos indo aí, né, para o segundo dia de abertura deste propósito de jejum e oração. É isso mesmo. Estamos buscando aí a santificação e o revestimento, tudo para a honra e glória do Senhor. Bom, já quero parabenizar a todos vocês que estão participando conosco, né? Que estão juntamente nesse propósito coletivo, juntamente conosco. Saiba que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém? Vou falar um pouquinho aqui sobre as questões dos portais no mundo espiritual. Amém? Quero que você fique antenado aí, quero que você pegue papel, caneta, anote, escreva aí, né? Anote tudo, para que você possa estar meditando depois, perfeito? Então olha só, a palavra de Deus já vai dizer lá em Mateus 18 que tudo que concordardes no céu será concordado na terra. É uma ligação entre céu. Eu expliquei, né, na abertura do primeiro dia que existem 3 céus. O primeiro céu é esse que a gente basicamente enxerga, né? Esse céu é a terra, digamos assim. Né, que é onde Gênesis do capítulo 1 do versículo 8, 9 e 10 vai apresentar para nós lá a criação, né, da existência desse céu. Perfeito? Então, acima desse céu existe um espaço, né, a qual a ciência chama de espaço sideral. É um espaço que não reside, digamos que um ciclo de vida, tá? Um ser humano não tem vida lá nesse espaço. É um trânsito ali, um lugar onde transita as regiões celestial, tá? Deixa eu focar aqui, focou. Então, é o lugar onde transita a região celestial, ou seja, passagens de entidades, de demônio. E o terceiro céu é o céu onde Deus está o trono de Deus, Deus está sentado, tá? Onde Paulo foi arrebatado, 2 Coríntios capítulo 12. E lá, né, ele viu coisas inefáveis que ele diz que não é nem digno de falar, né? Então, o segundo céu, né, só retornando, recapitulando, é o céu onde transita demônios. Aonde está na Bíblia? Efésios 6,12 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra a potestade, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestial. Maravilha? A palavra de Deus vai dizer lá em Lucas 10 que Jesus narra, né, que ele viu Satanás caindo da onde? Do céu. Ele caiu como um raio. Só que o incrível é que Jesus ele diz assim, ó, eu vos dou autoridade, dou poder para pisar sobre escorpiões e serpente e desfazer toda a força do inimigo e nenhum dano vos fará. Olha só, o inimigo ele tem força? Ele tem força. Entende? Mas nunca que uma criatura será superior ao Criador. Por que eu falo que essa questão de força? Existem muitas pessoas que servem a eles. Por que servem a eles? Por aquilo que eles oferecem. Entende? Então, basicamente, existem pessoas que eles acabam dedicando a sua vida em servir a questão do ocultismo, justamente pela oferta que o adversário, o diabo, oferece, né? A Bíblia vai dizer lá em Lucas, capítulo 4, versículo 5, que a Bíblia é clara em dizer, o diabo levando-o no alto monte, levou quem? Jesus. Mostrou a ele, né, um reino. Mostrou a ele, na verdade, foram reinos, os reinos do mundo, né? E o adversário ele disse a Jesus, olha, dar-te-eis tudo isso, todo este poder e até a glória, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Escuta só, o inimigo tem poder? Tem. Tentou Jesus? Tentou Jesus. Fez oferta a Jesus? Fez oferta a Jesus. Quando você vê pessoas servindo, né, esses deuses pagãos, eles aceitaram a oferta que Satanás deram para eles. Foi uma escolha, entende? Então Jesus ele preferiu escolher o quê? Ser obediente, seguir a palavra de Deus. Foi por conta, né,
dessa questão da desobediência que portais foram abertos. Ou seja, Adão e Eva foi expulso da onde? Do Éden. Ele foi expulso basicamente do terceiro céu, da presença de Deus. Então eles foram lançados para fora. Justamente por que eles foram lançados para fora da presença de Deus? Por conta do pecado. Eles se contaminaram com o pecado, se contaminaram com a desobediência. Então a desobediência é um portal? Com certeza. Então veja que nessa narrativa lá em Lucas 4, a gente vê que existem reinos que transitam entre eles. E esse reino é o quê? É os céus. Esses céus é a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o inimigo, para ele ter acesso a esse céu, a esse mundo físico, a essa terra, a gente chama de primeiro céu, ele precisa que alguém abra a porta na dimensão espiritual para ele atuar, para ele agir. E essa porta que se abre, a gente chama, titula como legalidade, Foucault. A gente chama como legalidade. Então, o que abre legalidade para o adversário agir são as brechas, a desobediência. Nós vamos notar que Caim, por exemplo, Caim, ele veio da linhagem de Adão e Eva. Ele cometeu o quê? Um homicídio. Então, Adão e Eva, por sua vez, deu espaço para o pecado, ou seja, deu brecha, deu legalidade para o adversário agir na família, na geração, E Caim vai ali e mata o seu irmão. E o que acontece? O sangue de Caim, ele está sobre a terra e a terra clama. A terra clama por justiça. Lá em Gênesis capítulo 4. A terra vai clamar por justiça. Por quê? Porque foi aberto ali um acesso no mundo espiritual aonde havia um espaço, uma legalidade que foi concedida pelos pais, que recaiu sobre os filhos. E por meio disso, Caim recebeu uma marca. Caim recebeu uma maldição. A maldição ela não vem do diabo. A maldição ela vem acerca da desobediência. Quando o homem ele resolve não obedecer à vontade de Deus, ele começa a se auto-amaldiçoar. Lá em Provérbios 13:13 vai dizer: aquele que despreza a palavra de Deus é destruído. Então Caim em si ele recebeu uma marca, uma maldição, e logo no versículo 12, lá em Gênesis 4, vai dizer que Caim lavra as terras, mas não dá fruto, não cresce, não, como se diz, não produz, ele se tornou improdutivo. Então o inimigo ele traz isso, essa questão da improdução. A pessoa já ela deixa de ser produtiva. Qual é a produção que Deus tem na vida do ser humano? Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, prudência, temperança. Toda aquela paz que só Jesus, só Deus pode oferecer, Deixa eu voltar aqui. Então, entre esses céus existe o quê? Um espaço de transição de anjos. Eu já falei isso no primeiro vídeo, essa transição mediante aos anjos de Deus tem aí a legalidade constante para entrar e sair, porque Deus é o criador de tudo e todas as coisas, é soberano a tudo, Lá em Salmos 91:11 vai dizer que Deus dará ordem aos anjos ao teu favor, ao teu respeito, para te guardar e te proteger. Já os demônios não, eles ficam nessa região celestial, nesse segundo céu transitando, e ele fica olhando, digamos que assim, para as pessoas sobre a terra, e aonde existe alguém que abre uma brecha, abre um portal, abre uma legalidade, ali ele ganha o direito legal, porque no mundo espiritual a brecha dá direito para uma intervenção. Perdão. Seja a intervenção de Deus ou a intervenção do maligno. Então, as ações, eu vou falar qual o tipo de brecha, que é basicamente assim aplicado nos dias atuais, tá? Então, quando o homem dá brecha, ele basicamente manda uma notificação, é notificado o adversário e ele vê ali que naquele ambiente onde ele foi basicamente convocado para estar,
ali ele vai se sentir empoderado, vai se sentir dono do ambiente, vai se sentir dono do território. E aí é onde surgem muitas coisas, né, que acontece aí. A gente sabe que ocorre muito em lares, casas e assim sucessivamente, né? Então, quais são os meios que abrem portais no mundo espiritual? Ações, atitude, né? Ação, atitude, isso causa um impacto no mundo espiritual ao ponto do inimigo ele influenciar no direito de querer intervir no ambiente, tá? As influências, por exemplo, pessoas que carregam, digamos que uma vida atribulada. Quando você começa a andar com essa pessoa, se você não tiver o revestimento, se você não buscar a santificação, você fica o quê? Atribulado também. Vocês já viram pessoas que elas estão super sadia, bem mentalmente, mas começam a andar com pessoas perturbadas e começa a ficar perturbado? Então Satanás ele faz essa transição, né? Porque ele busca essa conexão entre pessoas. Alguém gera uma brecha, digamos que João ele abre uma brecha, ele carrega essa influência. Aí Mateus começa a andar com João. Agora João ele começa a trazer influências para Mateus agir de forma que gerará na sua vida legalidade. Então quando Mateus começa a cooperar com essas ações, e isso fere os princípios bíblicos, o que acontece? Ele abre um portal. Então aquilo que está na vida de João começa ali a repassar, né, a semelhança para Mateus, entende? Então a Bíblia vai dizer que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Por exemplo, músicas. Você coloca música na sua casa? Você coloca bastante música na sua casa? Você tem que entender, buscar a direção do Espírito Santo. Por isso que é importante ter o discernimento de espírito, que são os dons que Paulo descreve para nós, né? Buscar os dons com zelo, né? Porque ele serve para nos trazer a identificação de tudo aquilo que está nos cercando nos dias atuais, né? Tanto para aqueles dias na época quanto os dias atuais. Por exemplo, na vida, tudo gira acerca de influência. Como assim? Vamos lá. Você vai num restaurante e a mulher que fez a comida naquele restaurante teve uma briga com seu marido. E ela faz aquela comida com a ira, com a raiva, com ódio muito grande, né? Ela brigou, quebrou o pau, e ali ela trouxe para aquele ambiente o que? Uma transição de influência maligna. Exemplo, a Bíblia diz que nós devemos orar em tudo, em todas as coisas e a todo momento. Você não ora, você vai lá, come a comida. Aquela comida ela foi embasada, né? Foi feita à base de uma influência. E aquilo, por sua vez, gera uma legalidade para trazer uma perturbação na vida da pessoa. Então, peraí, se você orou tendo a inocência de que aquilo de que toda comida que você vai comer você tem que orar, pela sua inocência, mas pela sua vigilância, o mal ele não passa. Entende? A pessoa diz assim, pastor, eu vou num ambiente que as coisas são consagradas, eu posso comer? Querido, se você sabe, a palavra de Deus já nos orienta sobre isso. Se você sabe que foi consagrado, não se deve comer, né? A Bíblia vai dizer que nós não devemos tentar o nosso Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, as pessoas nos dias atuais, elas estão buscando o quê? Afrontar. Escuta só, entrou no ambiente, viu lá que é ponto de consagração, algo do tipo, Deus abriu seus olhos, fez você enxergar, você não come, busca outro ambiente, amém? Ah, mas se orar vai quebrar? Queridos, se Deus mostrou para você que existe altares, existe as coisas ilícitas ali que não é para tocar porque são impuras, não toque, nem mande isso para dentro de você, entende? Lembra lá quando Saul, Deus disse, olha, destrói
tudo dos filisteus, destrói tudo, não traz nada. O que eles fizeram? O que Saul fez? Ele trouxe as coisas impuras. O que é separado, o que não se deve tocar, não se deve tocar, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, depois eu vou lembrar o texto e vou colocar na descrição de repente para vocês. Então, falei sobre acerca do alimento perfeito, falei sobre a música. Bom, a música ela tem uma influência muito grande também. A pessoa que escreve a letra da música, alguém inspirou aquela pessoa a escrever aquela música. Por exemplo, você vê uma letra de que uma mulher viveu uma traição, né? E escorraça o homem, fala isso e aquilo, denigre. Ali, quando a pessoa vivenciou aquela influência de vida, ela trouxe aquilo pro papel e trouxe para a música. Quando você coloca essa música dentro da tua casa, você traz essa influência dessa pessoa para dentro do teu lar, entendeu? E quando você traz essa influência, você traz um impacto do mundo espiritual, principalmente se ela for ofertada, né? A música for ofertada às entidades. Aí as entidades vão dar os pontos que são os toques, né? O batuque da música. Então a pessoa liga lá o som, fica por XYZ tempo. Chega um momento que quando atingir o ponto no batuque, as próprias entidades elas se manifestam no lugar. Por quê? Porque existem pontos de descida que surgem por gestos, por palavras, por ofertas, por ações, no contexto em geral, né? Então pode existir abertura de portais no mundo físico, do mundo espiritual para o mundo físico, por questão de inocência. Pode, por falta de conhecimento, as pessoas às vezes elas abrem. Mas como? Olha só, uma maldição. Digamos que Dona Maria sente uma dor na perna. Aí a Dona Maria começa a colocar na cabeça dela que é trombose. E ela começa a falar para todo mundo que ela tá com dor na perna e que é trombose, que ela acha que é trombose. O que acontece? A Bíblia diz que nós devemos vigiar com as nossas bocas, com as nossas palavras, com a nossa língua, que tem a capacidade de inflamar o corpo. Então a pessoa deu um direito legal, inconsciente. Por isso que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, inconsciente gera uma legalidade para o adversário trabalhar na vida dela. Por quê? Ela deu um comando para o mundo espiritual, um direito legal do adversário agir na vida dela. Então, nem tudo aquilo que a gente pensa a gente pode falar, porque senão a gente abre uma brecha, abre uma legalidade no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que vigiar, queridos, a todo instante. Por exemplo, você vê que na esquina da sua casa está tendo muito acidente, está tendo muita tragédia, bem na esquina, muito acidente, ali já morreu muita gente ou está morrendo. São circunstâncias traumáticas que foram geradas naquele lugar. Alguém fez um trabalho no ambiente, abriu uma legalidade e ali tem uma entidade que está influenciando naquele ambiente. Então veja só, quando o inimigo ele começa a perder força naquele ambiente, naquele lugar, naquela encruzilhada, digamos, o que ele requer? Sangue. Sangue é uma moeda de troca no mundo espiritual. Por isso que tem pessoas que servem, né, esses homens que trabalham com o ocultismo, que se diz ser sacerdotes, né? Eles não ficam um mês sequer, né? Eles não ficam mais que 30 dias sem ofertar sangue para as entidades. Por quê? É uma moeda de troca no mundo espiritual. Eles matam o animal. Quem mexe com altas magias, eles trabalham aí com a questão de até sangue humano, né? Órgãos humanos. Então, queridos, a gente sabe que o mundo espiritual é real. E o inimigo, para ter acesso ao mundo físico, ele precisa que alguém abra essa porta, dá esse direito legal para eles atuarem. E quando é aberto essa brecha, né, por meio de ação, por meio de palavras, tudo isso que foi falado, isso
atrai a ação do adversário, que gera influência para o homem se manter na perdição, no pecado, né? Um abismo chama o outro abismo, entende? Então, vamos supor, nessa esquina fizeram uma oferta lá, as entidades pediram para arriar um trabalho, blá 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 blá. Aí fizeram na esquina. A esquina agora começa a ter acidente direto. Começa a aparecer gente que foi assassinada nessa esquina, nessa redondeza, nesse território. Por que ocorre isso? Porque ali já foi demarcado pelas entidades. Ali já foi dado a eles o quê? Um direito legal de agir. Alguém abriu a porta, trouxe a oferta para eles, e ali eles começam a influenciar. Por exemplo, digamos que o inimigo ele está com 40%, de 100% de força, ele está com 40% de força naquele lugar. E ele precisa de mais autoridade, de mais ousadia, se recarregar. O que ele faz? Eles reúnem no abismo, né? Eles reúnem-se, eles fazem um projeto, um plano, onde eles vão influenciar, digamos que um assassinato naquele lugar. E aí quando ocorre o assassinato, o que acontece? O sangue da pessoa que é derramado naquele lugar traz força para o adversário, porque para manter ele ali no ambiente e manter a legalidade, a força, a autoridade dele, ele precisa se alimentar do quê? Do sangue, né? Eles precisam desse portal. Veja aquelas pessoas que se mutilam, que ficam cortando assim, ó. Toda vez que a pessoa se corta, o adversário, ele pega a energia do seu sangue, porque sangue ele representa o quê? Vida. Foi o sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, né? Tem pontos que onde houve, digamos que um acidente com mortes traumáticas que abre legalidade para o adversário agir. Por exemplo, você vê uma casa que as coisas se movimentam, né? No mundo espiritual ali as coisas ficam se mexendo. Por que as coisas estão se mexendo ali naquele ambiente? Porque o dono do ambiente, do lugar, ele tem alguma aliança com essas coisas. Então, os objetos do ambiente que pertence àquele homem, ele basicamente fica sob a autoridade do adversário. Porque aquele homem, de repente, ele presta um culto religioso a essas entidades. Aquele homem fez um ritual, digamos. Então ele trouxe a maldição, e a maldição é a oposição das bênçãos de Deus, é a oposição de Deus. Entende? Então, tem empresas que são amaldiçoadas, você sabia disso? Aí a pessoa entra para trabalhar na empresa e fica doente. Aí fica doente mentalmente, psicologicamente, né? E isso, de uma certa forma, acaba o quê? Destruindo o relacionamento, destruindo a comunhão dentro de casa, com famílias, com a família, ao ponto também de não ter mais, digamos que, o contato ali, né, com o seu cônjuge. Então, esses problemas, essas circunstâncias, eles vão se agravando ao ponto de levar o homem para distante de Deus e trazer as brechas, as influências, a autoridade do adversário para eles agir no ambiente, né? Até a saúde. Tem pessoas que entram em empresas e ficam doentes. Por quê? Existem influências que trabalham no ambiente. Às vezes o dono, né? Ou às vezes foi consagrado, foi feito algum ritual no ambiente, né? Então são pontos que o adversário ele tem como legalidade, como brecha, como direito legal que ele se apodera. Semana passada eu fiz uma visita em uma casa, né? E quando eu entrei dentro da casa, a mulher manifestou. Só bastou eu cruzar o pé no portão, a mulher manifestou. Tinha até os obreiros que estavam junto comigo, né? Que acompanham aqui. Louvado seja Deus. Mas por quê? Porque eles se sentiram o quê? Dono do território. Lembra de lá em Números 22, Balaque convoca Balaão. Ele convoca Balaão para quê? Para amaldiçoar o povo.
Por quê? Porque ele se sentiu afrontado, ele ficou com medo, ele olhou para o povo de Israel e disse: espera aí, esse povo é mais forte que eu, esse povo é mais numeroso do que eu, então, espera aí, é bem provável que eles podem querer tomar a minha terra. Veja só, o rei ficou com medo e chamou quem? Balaão para amaldiçoar o povo. Olha isso, querido. Então, o adversário, quando ele se sente afrontado, né, diante do ambiente, ali ele é manifestado na hora. Tanto que, quando eu entrei nesse ambiente que essa mulher manifestou, né, ali o Senhor já me mostrou uma obra que foi feita de macumbaria. E ali eu declarei, né, que a obra ali, na autoridade de Jesus Cristo, ia ser desfeita, né? Ali quando, no ato que eu dei a ordem para aquelas entidades sair, ela retornou, eu ali falei com ela, falei: olha só, Deus me mostra que a senhora fez um trabalho, foi assim, 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 foi ela que fez. Aí ela confessou. Aí na hora eu disse: você vai ter que confessar para desfazer isso agora. Aí eu disse para ela: olha só, pega isso como um ensino. Eu falei: diga assim comigo, ó, em nome de Jesus. Aí na hora ela calou. Quando ela calou, a entidade manifestou. Por quê? O processo de libertação não é de uma vez. É um trabalho que ele vai surgindo na caminhada. A pessoa começa agora a tirar todas as sujeiras de dentro de si. E ali na hora manifestou outra entidade. E eu determinei ali, né, para que no mundo espiritual aquela entidade viesse desfazer a obra, desfez a obra, e eu determinei que voltasse para o abismo, né? Então é isso que o inimigo faz, ele demarca território porque existe legalidade, pessoas que dão brecha por meio da bebida, da droga, da cachaça, no geral, né? Por meio do ódio, da raiva, da ganância, pela falta de conhecimento, né? Então o povo perece por falta de conhecimento. É igual, por exemplo, quando você vê um ponto, digamos que assim, um ponto é um lugar específico, um bairro específico, que tem muito índice de criminalidade, índice de roubo, índice de prostituição, índice de acidente, andarilhos. Quando você vê isso, né, você pode ver que nesse ambiente sempre tem o quê? Um derramamento de sangue. O derramamento de sangue é como se fosse uma moeda de troca no mundo espiritual. O inimigo ganha autoridade e ousadia quando o sangue de um inocente é derramado no ambiente. Caim fez o quê? Ele matou o irmão e o sangue do inocente clamou por justiça. Ele abriu a legalidade ao ponto de receber uma marca e se tornar maldito. Ou seja, se houver pecado, existe maldição. Ele foi amaldiçoado porque ele pecou. Então o pecado gera maldição, gera brecha, gera o espaço para o adversário agir, dá o direito legal dele agir. Essa é a realidade. Então nós podemos definir, né, os portais basicamente em 3 posições: pessoas, lugares e ações. A base, o ponto focal, o ponto central que o mundo espiritual ele tem como foco é o que? É a pessoa, o ser humano. Entende? Então, de repente você tem uma mente renovada em Cristo, mas você vai ver que sempre vai ter pessoas que vão te afrontar para você dar legalidade para que o mundo espiritual se levanta contra a tua vida. Você tá ali bem com Deus, tá em paz, em plena paz, aí vem um atribulado, vem querer tirar a sua paz. Por quê? O inimigo não encontrou brecha em você, né, através da sua pessoa, e está terceirizando essa ação, terceirizando o ataque. Porque se ela tirar o seu equilíbrio ao ponto de você se entregar às emoções, você perde o governo e a liderança do Espírito Santo. E se você perder o foco das coisas do alto, da palavra de Deus, você peca, você sai da graça. Você está entendendo?
Então existe também, né, em segundo lugar, os lugares, os ambientes. Por quê? Porque às vezes você, por exemplo, eu entrei nessa casa que o ambiente estava carregado. O ambiente era basicamente um ambiente demarcado pelo adversário, né? Por quê? Porque as pessoas que residem ali geram a legalidade naquele lugar, deu um direito legal do adversário conduzir o quê? As emoções daquela pessoa. Então vive uma vida virada ao contrário. Vive traumas, vive dores. Tudo que Deus tem está escrito em Gálatas 5:22, né? E o que o inimigo tem é a oposição disso. Essa é a realidade, né? Então vamos ficar atento a isso, né? E também a terceira coisa, né? São as ações, as atitudes. Quando nós caímos no laço do passarinheiro, na questão de cair nas ciladas astutas do adversário, né? Ele tenta afrontar você ali, mas você com o conhecimento da palavra e uma mente afirmada, vivenciando o governo e a liderança do Espírito Santo, você não vai se entregar às emoções. Você vai frear a sua carne, você vai dizer, peraí, eu não posso avançar isso aqui porque a palavra de Deus me dá um limite até aqui, né? E existe em meio a essas ações, em meio a essas atitudes, o pecado, né? A legalidade inconsciente, que é o que eu falei. Dona Maria tacador na perna vai dizer, eu acho que é isso. Então ela deu uma legalidade, um direito para o inimigo ali tomar posse daquela palavra, se apoderar daquela palavra e impor aquela enfermidade, porque ele tem poder para pôr. Lá em Provérbios 18:21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago 3:6 vai dizer que a língua é o menor membro do corpo, mas que inflama o corpo inteiro. Tem um poder até mesmo a natureza de mudar o curso da natureza humana, ou seja, de trazer morte. Estão entendendo? Então o inimigo ele tenta de todas as formas mudar a mente do homem. Temos que seguir a palavra de Deus. Lá em Mateus 5 vai dizer, 5:43, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Amar o nosso inimigo e não o odiá-lo. Então, na grande maioria das vezes, Deus, né, permite que alguns cenários ocorram em volta da sua vida para ver o seu amadurecimento na fé. Então, de repente, vamos supor, alguém que você tanto gostava te traiu, te machucou, te magoou, fez o que era ruim na sua vida. Você vai ficar com raiva, com ódio? E aí? Vai perdoar? O que você vai fazer? Aqueles que desejam mal para você, que oram ao contrário contra a sua vida, o que você vai fazer? Você vai entregar na mão de Deus, vai orar para que Deus alcance, entende? E aqueles que te maltratarem, você vai tratar também aí como uma pessoa normal, né? Qualquer. É obrigado a conviver com a pessoa? Não, querido. Conviver não. Mas tem o dever legal aí, né? De perdoar. Isso aí não tem para onde fugir. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para a oração. Não se esqueça que nós estamos embaixo de uma promessa. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Quando nós estamos embaixo de uma promessa, Deus se encarrega da justiça em favor das nossas vidas. Amém? Não vamos cair aí nas ações camufladas do vil tentador, não vamos entregar a ele a autoridade que Cristo concedeu a nós. Vamos manter o zelo aí justamente através da oração, do jejum e da leitura bíblica. Amém, queridos? Vou mudar a minha tela aqui para a gente poder entrar na oração para a honra e glória do Senhor. Deixa eu só procurar aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos entrar na oração, vamos clamar ao Senhor nessa noite, vamos buscar mais do Senhor, vamos para a abertura, né, desse segundo dia que o Senhor nos concede aí. Louvado seja Deus. Encontrei aqui, vou colocar um vídeo de fundo, tá? Pra gente fazer essa oração juntos, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu só alterar aqui, né? Pra gente estar fazendo isso. Vamos ficar atentos.
atentos a todo instante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora vamos mudar a tela aqui. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Colocamos, Pai, diante de Ti toda a nossa fragilidade. Queremos já entrar na Tua presença, ó Pai, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelas nossas ações, pelas nossas transgressões. Senhor, nós somos dependentes de Ti, somos necessitados, Pai, da intervenção do Senhor a todo momento nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a andarmos segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Pai. Queremos andar, Senhor, no centro do Teu querer. Como a Tua palavra já diz, Pai, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queremos cooperar com os propósitos que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas, Pai. Queremos, Pai amado, agora nesse campo, nesse espaço de tempo, Pai, dá o direito legal para os Teus anjos e o Senhor intervir em favor das nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha adentrar sobre os nossos lares neste momento, Pai. Queremos pedir ao Senhor, Pai, para enviar os Teus anjos sobre as nossas casas, Pai, e romper as maldições hereditárias, romper, Senhor, meu Deus, meu Pai, as palavras que foram liberadas no mundo espiritual, Pai. Eu quero declarar juntamente com a igreja, com o povo que clama a Ti, que clama ao Teu nome, que nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prevalecer. Declara assim, igreja, juntamente comigo, ó: Senhor Jesus, neste momento eu declaro, embaixo da autoridade do Teu santo nome, que todas as palavras de maldição dita, falada através dos meus lábios, seja agora anulada em nome de Jesus. Seja cancelada agora no poder que há no nome santo de Jesus Cristo. Eu declaro na autoridade do nome santo de Jesus que todas as armas forjadas pelo vil tentador contra a minha vida, contra a minha casa, a minha geração, a minha família, ela seja anulada agora em nome de Jesus. Que todas as forças malignas se percam agora nos ares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, envia comitivas de anjos, ó Pai, para operar em favor das nossas vidas. Envia comitivas de anjos, Pai, para destronar, Senhor, todas as correntes, Pai, a qual os olhos carnais não contemplam, mas os seus olhos espirituais, que estão por todas as partes, enxergam e vê, Pai, em favor das nossas vidas. Entra operando, Pai, porque a Tua palavra diz: operando eu, quem impedirá? Se o Senhor, ó Deus, é por nós, quem será contra nós? Nós rejeitamos, ó Pai, nós rejeitamos toda ação maligna, nós rejeitamos, Pai, toda a oferta que o inimigo tenta impor diante das nossas vidas. Nos dê, Senhor, uma mente renovada em Ti, uma mente, Pai amado, revestida, fortalecida, forjada com o capacete da salvação, ó Pai. Coloca, Senhor, sobre a minha vida, coloca, Senhor, meu Deus, sobre o meu ser, Pai, todas as vestes espiritual, Pai, para poder fazer a diferença, para poder, Pai amado, operar como um instrumento vivo do Senhor sobre essa terra, Pai, fazendo o Teu ID, sendo a imagem e a semelhança do Senhor, por onde nós andarmos e passarmos. É o que eu declaro e eu decreto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos ficando por aqui, né? Louvado seja Deus. Quero alertar a todos vocês, fiquem vigilantes durante esta consagração, perfeito? Fujam de briga, de contenda, de confusão, de mentira, de tudo que não agrada a Deus.
Vigie com os ataques terceirizados aí do adversário, tá? Quando eu falo ataque terceirizado é quando ele usa pessoas, influências em pessoas influentes, né? Para tentar de alguma forma nos comprometer na fé, no nosso relacionamento com Deus, amém? E eu peço a ti também, compartilhe esse vídeo, curta, deixa o like, comente aí embaixo e soldados, vamos avante em nome de Jesus e aguardo vocês amanhã às 15 horas da tarde para a entrega deste propósito. Deus abençoe a todos, lembrando, é um propósito que nos dá o direito somente de beber água e vamos nos desprover aí de alimento, amém? Deus abençoe, soldados, e avante em nome de Jesus.